Tudo tranquilo aí? Hoje temos mais uma palavra para o nosso coração. Essa palavra primeiro hoje falou comigo, sabe? Essa palavra que falou muito comigo hoje. Mas como eu digo, né? A palavra sempre tem que falar primeiro comigo para depois eu compartilhar ela. Mas não quer dizer porque eu estou compartilhando que eu estou ensinando, bem pelo contrário. É porque eu estou aprendendo com a própria palavra. Até porque às vezes eu desligo o vídeo aqui e aí eu me dou por conta assim, mas essa palavra que foi para mim, né? Glória a Deus por isso, né, meus irmãos? A palavra, ela edifica a vida da gente, tanto para quando a gente ouve, quando a gente fala, né? Porque a palavra fala que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando eu estou falando, eu também estou ouvindo, né? A gente tem que ser humilde também e admitir que a gente aprende com a própria palavra. Não é que a gente está passando e que está ensinando, bem pelo contrário, estamos aprendendo. Amém? Então hoje a pergunta que Deus está querendo fazer para o nosso coração é o seguinte: expectativa ou esperança? Aparentemente, eu pensei assim, mas isso parece ser a mesma coisa, né? Mas não é, meus irmãos. Quer ver? Vamos pegar o nosso dicionário abençoado aqui e vamos começar com... Deixa eu pegar aqui. Expectativa. Olha o que fala em expectativa. Aguardo de uma coisa que pode ou vai acontecer ou se realizar. Probabilidade. Pegou essa? Pode ser que aconteça. Quando eu tenho uma expectativa, pode ser que vai acontecer alguma coisa. Só que a palavra de Deus, ela fala o seguinte aqui, ó, em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Portanto, Jesus falou, né? Nada menos do que Jesus, né? Portanto, eu vos digo que todas as coisas que desejais, quando orardes, crede que as recebereis e tê-la-eis. Então Jesus está nos dizendo aqui que nós não temos que ter expectativa, nós temos que ter esperança. Porque sabe qual o significado aqui da esperança? No nosso dicionário diz o seguinte: ato de esperar o que se deseja, confiança em conseguir o que se deseja. Então a esperança, ela já é diferente, né? A esperança, ela já demonstra que a gente está confiando no que a gente está esperando vai acontecer. Enquanto que a expectativa pode ser que aconteça, mas se eu tiver esperança, quer dizer que eu já estou crendo que vai acontecer. Porque aqui diz a esperança é quando a gente espera uma coisa que já vai, a gente confia que vai acontecer, que a gente tem fé que vai acontecer, não é? O que diz aqui na palavra sobre a fé? Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas. Então está aqui. A esperança nada menos é do que fé. E a fé, ela está aqui na palavra como dizendo como a gente tem que confiar que a gente já recebeu. A fé e a esperança nada mais é do que esperar o tempo de Deus. Porque a nossa esperança é no Senhor. A nossa esperança não pode ser em coisas do mundo, não pode ser em pessoas, não pode ser na gente mesmo. Deus até pode usar pessoas, pode usar situações para nos abençoar, mas tudo provém dele. Tudo provém dele, todas as nossas bênçãos provêm do Senhor. Então não posso, a Bíblia fala, maldito do homem que confia no homem, né? Está negando sua fé. Por quê? Porque a nossa fé tem que vir do Senhor, a nossa esperança tem que vir do Senhor. A palavra fala aqui, 1 João 3,3, todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Tem vários versículos aqui de esperança. Salmos 31, 24. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Estão vendo, meus irmãos? Eu queria pegar uma outra palavra que eu estava tentando me lembrar. Aqui quando eu li Hebreus, aqui capítulo 11, versículo 1,
Diz o seguinte, né? Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos e a evidência das quais não vistas. Por que está dizendo aqui substâncias? Aí eu separei aqui no nosso dicionário o que é substância. Olha só o que diz na substância aqui. A matéria, viu? De que se formam os corpos. A parte mais nutritiva dos alimentos. O que há de essencial e importante num ato. Então vocês estão vendo aqui, meus irmãos, que a palavra ensina para mim primeiro, a não ter expectativa. Eu tenho que ter esperança, porque a esperança e a fé, elas estão grudadas. Como a palavra fala que a gente tem que, quando for orar, eu tenho aprendido muito com um pastor aí que eu ando me aprofundando mais nos ensinamentos dele, sobre a oração, a oração específica, né? Que a gente ora já pensando naquilo que a gente já recebeu. Isso é muito difícil, né? É muito difícil. Para mim, pelo menos, eu acho muito difícil. Orar por uma coisa que é difícil aos olhos naturais, mas eu crendo que aquela oração já se realizou. Isso é um nível que tu tem que alcançar só com a palavra de Deus. Quando a gente entende, quando a gente crê na palavra de Deus, a gente vê que isso daí é o que está escrito na palavra. Então, quando a gente orar, a gente tem que ter força, meus irmãos, tem que ter fé, tem que ter a esperança que é no Senhor. É só no Senhor que vem a nossa esperança, porque a nossa fé é que vem no Senhor. A palavra fala que o justo viverá pela fé. Então, se eu sou justo, por que eu sou justo? Porque eu fui justificado, meus pecados foram pagos por Cristo na cruz. Então eu sou justo. Então, se eu sou justo, eu tenho que assumir o papel de justo. E o papel de justo é viver pela fé. E a esperança é no Senhor. E a fé é no Senhor. A minha fé é a forma que eu demonstro que eu já recebi o que eu pedi, na esperança que está no Senhor. Amém? Dá um nó na cabeça da gente, né? Mas é isso aí. Isso aí serve, meus irmãos, para vocês pegar os versículos ali e meditar, da mesma forma que Deus está fazendo eu meditar neles. Porque eu preciso dessa fé, eu preciso dessa esperança, eu preciso me lembrar todos os dias que a minha esperança é no Senhor. Eu preciso me lembrar todos os dias que eu sou justo, que Jesus pagou meus pecados. Eu preciso me lembrar todo dia que a fé é o que eu penso que já aconteceu. É o que nem eu disse ali, a substância, a matéria. Eu tenho que crer. A fé é a substância. É eu formar na minha cabeça o meu pedido. É eu imaginar ele já recebido. Essa é a esperança que o Senhor quer que a gente tenha nele. Porque daí o nome dele vai ser glorificado. Em tudo, o nome dele tem que ser glorificado. A palavra fala, né? Quer comais, quer bebais, mas que a gente tem que fazer tudo para a glória do Senhor. E quando recebemos as bênçãos também é para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Que tenhamos fé, que tenhamos esperança, não apenas expectativa. Que a nossa expectativa se transforme em esperança através da fé. E a fé é através da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos aí. Compartilhe essa palavra de fé. Siga-nos aqui nas plataformas digitais. E é tudo para a honra e glória do nome de Jesus Cristo, porque Deus é a nossa fé e é a nossa salvação.